Olá, queridos alunos, aqui é o professor Luiz Gustavo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de porcentagem. A gente vai trocar uma ideia bacana aqui sobre porcentagem, como isso pode cair na sua prova do Enem, e é uma matéria muito importante, né? Porque ela é uma matéria muito aplicada no nosso cotidiano e o Enem gosta muito de porcentagem. Então, queridos, vejam, é, quando você vai analisar gráficos de uma reportagem, uma entrevista, uma tabela, né, sempre os valores são percentuais. Olha só essa tabela aqui. Ela fala da taxa de letalidade do coronavírus, quer dizer, de acordo com a faixa etária, qual que é a expectativa de pessoas que vão vir a óbito, das pessoas infectadas. Então, veja, de 10 a 19 anos, é previsto que 0,2% das pessoas morram de coronavírus. Se você for pegar de 20 a 29 é 0,2 também, de 30 a 39 é 0,2. Agora de 40 a 49 já aumenta um pouquinho, ó, é 0,4. De 50 a 59 já aumenta substancialmente, né? Comparado com 0,4, né, que já tem 1,3% de pessoas morrendo. De 60 a 69 já triplica aí, 3,6 aproximadamente, né? Aqui já dobra, mais que dobra, né, 8% aqui, e a gente tem uma taxa muito alta a partir dos 80 anos, que é de 14,8. Às vezes a pessoa pensa assim, professor, eu estou com 30 anos, 0,2 é pouco. Gente, 0,2% depende do meu total. Por exemplo, 0,2% de 10 pessoas é muita pouca coisa. Agora, 0,2% de 1.800.000 pessoas é muita coisa. E aí, como o coronavírus tem uma taxa alta de contaminação, né? Contamina-se muita gente, o 0,2 pode ser muitas pessoas, tá? Então, o 0,2% pode ser muita coisa. Então, temos que tomar muito cuidado e entender bem como calcula a porcentagem. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como calcula a porcentagem. Por enquanto, eu estou mostrando a aplicação. Meus amores, agora, olha, por exemplo, se você tá pegando seu dinheiro, né, e fala assim, ó, ô Gustavo, eu vou guardar, eu vou pagar minhas contas e vou guardar um certo dinheirinho, ó. Algum dinheiro aqui eu vou guardar. E esse dinheiro eu quero investir. O que eu te dou uma sugestão? Vai num cara de finanças e pergunta, ó, como é que eu vou guardar meu dinheiro? Como é que eu vou investir meu dinheiro? Aí, ó, um cara de finanças fez isso aqui para mim, ó. Ele falou assim, ó, põe 5% em dólar, coloca 20% em fundo de investimento, coloca 30% em ações e coloca 40% em renda fixa. Então você vai pegar seu dinheiro e para saber o quanto você vai colocar em cada um, você vai ter que calcular a porcentagem de cada um. Então, meus amados, vejam que para tudo na vida, desde que para você interpretar uma reportagem do jornal, até para você investir seu próprio dinheiro, você tem que ter conhecimento sobre porcentagem, né? Você tem que saber analisar a porcentagem. Bacana? Então, essa é o porquê de se estudar matemática financeira, por que estudar a porcentagem. Então, agora que a gente já está convencido que precisa estudar porcentagem, vamos entender como é que a gente estuda porcentagem? Olha só, a expressão porcento é muito familiar, aparece constantemente em jornais noticiários. Podemos dizer que P%, o que é P%, né? Significa a razão entre o número P e o 100. Então, sempre que eu falar P%, meus amados, eu vou dividir o P por quem? Por 100. Uai, professor, maravilha. Eu vou dividir P por 100. Agora, ajuda aqui, professor. Você falou assim, P% é P por 100. Me ajuda. Eu gosto quando você coloca exemplo. Dá exemplo aí de que é isso. Então, meus queridos alunos, quando falamos 60%, 60%, estamos referindo à seguinte razão. 60 sobre 100. Então, aqui, ó, vamos fazer uma parte aqui, ó. Deixa eu colocar uma espessura maior. Quando eu falo aqui, ajuda o professor aqui, 60%, cadê? 60%. Isso aqui vai dar a mesma coisa que 60 sobre 100. 60 sobre 100, que se a gente colocar, pode ser simplificado aqui com 6 sobre 10, né? Se a gente colocar em decimal, vai dar 0,6. Beleza? Então, 60% é igual a 6 sobre 10.
representação em fração, ou em decimal 0,6. Então, para vários problemas que a gente vai aprender e vai fazer, a gente tem que saber transformar essa porcentagem em fração e também colocá-la em decimal. Vamos a alguns exemplos aqui. Igual, 45%. Como é que eu represento em fração, meus amados? 45% é 45 sobre quem? Sobre 100. Concordam comigo? Mas agora, e em decimal, como é que fica 45 sobre 100? Eu posso falar que é a mesma coisa que 0,45. Dividir por 100, queridos, é só andar 2 casas com a vírgula, né? A vírgula estava aqui, você anda 2 casas para a esquerda. 45 sobre 100, 0,45. E 5%, meus amados? 5%? Escrevi 5% de novo. Deixa eu apagar aqui, que já está escrito ali, né, meus queridos? 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. E quando eu tenho aqui 5 sobre 100, é a mesma coisa. Tirei a espessura aqui. 5 sobre 100 é a mesma coisa, andando com as vírgulas aqui, de 0,05. Então, queridos, é importante você saber escrever 5% como 5 sobre 100 e também como 0,05. 145%, quanto que é? É 145 sobre 100. 145 sobre 100, meus amados. Repara que agora é mais que 100%, não é? Igual, o que é 100%? Quando eu falo 100%, eu estou falando 100 sobre 100. 100% é quando você pegar o inteiro todo, concorda? Então 100% é a mesma coisa que um inteiro. O 100% é um inteiro. Quando eu penso em 145, é mais que um inteiro. Então 145 sobre 100 é 1,45. Quando eu coloco em decimal, é mais que um inteiro. Quando eu falo em 0,5%, aí eu estou com menos que 1%, né, gente? É meio dividido por 100. Fica complicadinho aqui, né? Meio por 100, mas como é que fica meio por 100? 0,005. Tá? 7,2%. Será que a gente já consegue colocar 7,2% em decimal? Então, como é que fica? 0,072. Já em decimal. Tá? Seria 7,2 sobre 100, que colocando em decimal, dá igual a 0,072. E 48,5, meus amados, como é que fica 48,5? A gente pode falar, então, que é 0,485. Então, é muito importante saber transformar as porcentagens em decimal ou em fração, beleza? É muito útil, a gente vai usar muito isso. Vamos ver alguns exemplinhos aqui que a gente tem para fazer. Olha só, vamos começar aqui, peraí, vamos lá, professor, vamos começar o exemplinho aqui. Vou pegar um pincel verde. Exemplo 1. Em uma escola, cada sala deve ter no máximo 35 alunos. E no mínimo 25 alunos. Então, no máximo nessa escola, eu tenho 35 alunos e no mínimo 25 alunos. Se nessa escola a porcentagem de meninas é 60%, qual é a quantidade de meninas dessa classe? Ué, parece, né? Ele não me deu quantos alunos que eu tenho. Como é que eu vou fazer isso, professor? Vamos pensar no seguinte. Vamos trabalhar com 60% como sendo uma fração? O que é 60%? Acompanha o professor aqui. 60% é 60 sobre 100. Aí, queridos, vamos fazer uma simplificação aqui. 60% é a mesma coisa que 6 sobre 10. Quer dizer, queridos, vamos trabalhar com a fração como razão. Quer dizer que a cada 6 alunos, cada 10 alunos, 6 são meninas, né? 60% quer dizer isso. É 6 para 10. Aí, pega aqui uma outra cor aqui de pincel. Vou até pegar essa cor aqui. Vou colocar aqui mais forte. Ou, vamos pegar algumas frações equivalentes? Eu posso falar que eu tenho 6 meninas para cada 10 pessoas. Mas vamos pegar uma fração equivalente? Vamos multiplicar por 2, pode? Então, vou multiplicar por 2. Vai dar 12 sobre 20. Agora, posso multiplicar os 6 décimos por 3? Vai dar 18 em 20. 18 em 30. E vamos multiplicar também por 4 agora, só para ver. Vai dar 24 em 40. Mas foi dito que essa turma tem no máximo 35 alunos
e no mínimo 25 alunos. Gente, aqui quando eu falo 12 para 20, eu estou falando que 12 meninas para 20 no total. Aqui 24 meninas para 40 no total. Meus amados, então o total não pode ser 20, porque ele tem no mínimo 25 alunos. Então esse aqui não pode. O total também não pode ser 10, e o total também não pode ser 40, que o total é no máximo 35. Então a única fração possível é essa aqui, ó, 18 em 30, que vai dar os 60%. Então, nesse caso, eu posso garantir que de 30 a 25, de 30 a 25 alunos no total, para a menina ser 60%, eu tenho que ter 18 meninas e o total é de 30 pessoas. Concorda, meus queridos aluninhos? Então, o número de meninas dessa classe é quanto? 18. Bacana? Legal, né? Só usando a fração e as frações equivalentes, a gente conseguiu olhar que o total é de 18 meninos. Agora, olha um probleminha que todo mundo erra. Todo mundo erra essa questão, gente. O que você acha que é maior? 9% elevado ao quadrado ou raiz de 9%? Aí o cara fala assim, professor, geralmente o elevado ao quadrado é maior. Cuidado, gente, nem sempre. Olha essa questão. 9% elevado ao quadrado. Viaja com o prof aqui, ó. 9% ao quadrado. Queridos, 9% ao quadrado não faz conta com a porcentagem. Então faz aqui, ó. É 9 sobre 100 ao quadrado. Sim ou não, meus queridos? É 9 sobre 100 ao quadrado. Correto? Isso aqui vai dar 81 sobre 10 mil. Né? 2, 3, 4 zeros aqui. Concordam comigo, gente? Se eu colocar 81 sobre, ó, pus aqui errado, sobre 10 mil, né? Se eu quiser colocar em porcentagem, gente, tem que estar dividido por 100, não tem? Então, eu vou andar duas casas lá em cima, eu vou colocar 81, vou falar que ele é o 0,81. Vai ser dividido por 100. Então, 0,81 sobre 100 vai dar 0,81%. Olha como é que diminui, gente. Eu elevei 9% ao quadrado, deu 0,81%, ficou pequenininho. Agora, olha que surpreendente, meus queridos alunos. Viaja aqui com o prof, na ideia. 9% ao quadrado. O que vai dar 9% ao quadrado, meus amados? É a gente tirar aqui, ó, 9 sobre 100. Agora, queridos, quando eu pego 9 sobre 100, raiz de 9 é 3, raiz de 100 é quanto? É 10. Então, quando eu faço 3 sobre 10, é 0,30. Ou 0,3, que dá a mesma coisa que o quê? 30%. Então, raiz de 9% é maior, né? 9% ao quadrado é menor que raiz de 9%. Aí você fala assim, professor, que esquisito. Quando eu tiro 2 ao quadrado, dá 4. Quando eu tiro quando eu faço raiz de 2 ao quadrado, dá 1,41, alguma coisa aí. Sempre que eu elevo, o número fica maior. Não, querido, nem sempre. Quando você tem aqui um A maior que 1, quando o cara é maior que 1, a potência dá maior. Agora, quando o cara é menor que 1, gente, a raiz vai dar maior. Olha só, vamos supor, eu tenho aqui 1/4 elevado a 2. 1/4 é menor que 1, concorda? Dá 1/16. Olha como é que diminui. Quando eu pego 1/4 elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz de 1/4, ele aumenta, ele dá 1/2. Então, a ideia é a seguinte, quanto maior o expoente, maior o número quando for um A maior que 1, beleza? Então, 2 elevado a 2 é muito maior que 2 elevado a meio, a raiz de 2, né? Então, quando A é maior que 1, quanto maior o expoente, maior o número. Agora, quando A é menor que 1, gente, esse caso aqui, ó, quanto menor o expoente, maior o número. Olha só, 1/4 elevado a 1/2 é maior
que 1/4 elevado ao quadrado. Veja que 9%, que é um cara entre 0 e 1, né? 9% é 0,09. Então, um cara elevado a 2 ou elevado a meio, o elevado a meio deu maior, porque esse cara está entre 0 e 1. Bacaninha? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, me chame. Amados alunos, viaja na ideia com o professor aqui. Agora a parte mais importante da aula. Quando eu falo assim, ó, base de cálculo da porcentagem. Tá? Como assim? É quando eu quero calcular a porcentagem de alguma coisa. E eu preciso saber, gente, quem que é a base de cálculo. Qual que é a base de cálculo da minha porcentagem? Essa base de cálculo é muito importante. Eu brinco com meus alunos, né? Vocês vão preferir 30% do salário do Silvio Santos do que o salário do pobre professor aqui, né? Eu ainda tô pobre, né, gente? Eu ainda tô pobre. Então, você vai preferir 30% do salário do Silvio Santos que do meu. Concorda? Imagina, se você, ó, eu tenho professores muito ricos, esses professores famosos aí da internet, né? Tem um salário muito grande. Olha só, o professor Procópio lá do Matemática Rio, super famoso e bom professor lá, ele vai ganhar muito, ele tem um salário muito grande. Eu ainda, né, sou bom professor também e tal, mas ainda estou pouco famoso na vida. Então, como eu ainda estou pouco famoso, você vai preferir 30% do salário do Procópio do que o meu, né? Com certeza. Então, a base de cálculo da porcentagem depende muito. Então, você tem que ficar atento com a base de cálculo. Então, olha só, alguns dos problemas de porcentagem implicam em calcular a porcentagem de um dado número. Vamos supor que y é p% de x. Então, você quer calcular um y, você quer calcular p% de x. Meus amores, quando eu quero calcular p% de x, é só fazer p sobre 100 do x. Tá? Então, eu vou fazer a porcentagem, vou transformar em fração e colocar do x. Se vocês quiserem também, meus amados, você não precisa colocar só a fração, não. Você pode colocar o número decimal. O D na matemática, gente, é uma multiplicação. Então, quando você quiser fazer p% de x, é p sobre 100 de x. Então, ao invés de eu colocar isso, eu poderia falar assim, 0,0p de x, né? Eu podia colocar em quê? Em decimal, beleza? Então, olha só. Como é que eu calculo 32% de 500? Professor começando aqui bem do básico, bem de boa, meus amados. Quanto que é 32% de 500? Queridos alunos, viaja com o professor na ideia aqui, ó. 32% de 500 é 32 sobre 100 de 500. Espera aí, meus amados, deixa eu colocar aqui com uma espessura melhor para vocês enxergarem melhor. Então, isso vai dar até problema de vista aí para vocês. Quando, meus alunos, deixa eu dar uma dica, quando tem zero, igual 500 ali tem zero, não tem? Quando tem zero, eu prefiro transformar em fração. Então aqui, ó, 32% de 500 é a mesma coisa que o quê? 32 sobre 100 vezes 500. Amados, aqui, ó, você pode cortar o zero com o zero quando você for multiplicar, né? Multiplicação eu posso simplificar cruzado. Aí vai dar 32 vezes 5, que dá igual a 160. Então, 32% de 500 é só multiplicar 500 por 32 sobre 100. Corto os zeros, dá 160. Agora, quando eu pego aqui, meus amados, 32% de 72. Como é que eu faço com 32% de 72, queridos? Uai, 32% de 72 eu posso colocar 0,32 vezes 72. Ah, professor, por que que você, quando não tem zero, gente, eu prefiro colocar em número decimal. Eu poderia colocar 32 sobre 100? Poderia, mas como aqui eu já coloquei sobre 100, tinha dois zeros, beleza? Aqui eu vou colocar em decimal. Então, 32% de 72, eu posso fazer 0,32 vezes 72. Então, olha, 72 vezes 0,32. Amados, 2 vezes 2 dá quanto? 4. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7 dá quanto? 21. Beleza? Então, vamos lá. Dá 4. 4 mais 6 dá 10.
vai 1, aqui dá 3, aqui dá 2. Concorda? 3 vezes 2, 6, 3, 7, 21, certinho, 4, 10, 2 e 3, 2. Quantas casas? 2 casas aqui, meus queridos. Então, isso aqui dá igual a quanto? 23,04. Então, 32% de 72 é 23,04. Deixa eu dar uma ideia para vocês, meus queridos. Algumas contas que vocês já podem fazer de cabeça na porcentagem. Olha só, viaja comigo na ideia aqui. 10%. 10% é fácil fazer de cabeça, não é, queridos? Olha os macetezinhos aqui. Quando você pensa em 10%. Gente, 10% significa 10 sobre 100. Então, se eu quero calcular 10% de qualquer coisa, eu quero calcular 1/10 de qualquer coisa. Então, quando eu falo assim, 10% de 320, é só eu dividir 320 por 10. Então, 10% de 320, 10% de 320 é igual a 32. Quanto que dá 10% de 54? Tudo bem, não tem zero para você cortar, mas é só dividir por 10 e andar com a vírgula. É 5,4. Agora, ajuda o prof aqui. O que é 1%? 1% é pegar 1 e dividir por 100. Então, quando eu quero fazer 1%, é só dividir o número por 100. Pode ser de cabeça também. Igual aqui, ó, 1% de 320. É só dividir 320 por 100, dá 3,2. 1% de 500. É só dar 2 casas, vai dar quanto? Vai dar 5. Então, tirar 10% e tirar 1% fica útil. Aí, se você for mais ousado, olha só que legal. Vamos supor que a gente fala assim, ó. Quanto que é 12% de 500? Você fala assim, pera aí, 10% de 500? 10% de 500 é 50. 1% é 5. Só que como eu preciso de mais 1%, o outro 1% também é 5. Juntando tudo aqui, 12% vai dar quanto? 12% vai dar igual a quanto? 60. Beleza? Então você pode usar essas continhas aqui para fazer cálculos de cabeça, quando você achar que deve, queridos. Eu brinco com meus alunos. Queridos alunos, pelo amor de Deus, só faz cálculo de cabeça quando você achar que deve, tá seguro. Se você acha que vai errar, faça a conta aí, né? É melhor acertar do que errar de bobeira. Então, faz a conta lá de boa. Agora, vamos ver um exemplinho. A gente, no início das nossas questões, a gente deu esse gráfico aí de porcentagem para esse gráfico aqui, né, com os percentuais de investimento para um cara investir. Então, olha só. Pedro recebe seu primeiro salário e decide investir 30% do que ganhou, de acordo com o gráfico abaixo, que mostra a orientação de investimento de um famoso corretor. Então, aqui está aqui como o Pedro deve investir. Se o salário inicial de Pedro é 12 mil, qual a diferença monetária entre o maior investimento e o menor investimento? Olha só, então calma, vamos devagar. O Pedro não vai investir. Quem dera se a gente pudesse investir nosso dinheiro todo, né? Tem que pagar as contas. Ele consegue guardar 30% do salário dele. Ó, Pedro ganha bem, ó, ganha 12 mil reais. Olha só, então, 12 mil reais. E aí, ele vai pegar 30% para investir. Então, 30% de 12 mil, ó, faz assim, ó. 30 sobre quem? Sobre 100. Então, você vai cortar esse com esse aqui, ó. Vai ficar 120 vezes 30. Que vai dar igual a quanto? 3.600. Então, esse é o valor, essa é a base de cálculo para o investimento. Concorda? Você tem 3.600 para investir. Essa é a base de cálculo. Já que eu tenho a base de cálculo, ele pergunta o maior e o menor investimento. O maior investimento é em renda fixa, aqui, ó, tá vendo? Ó? O Enem pede para você analisar o gráfico. Então, você tem que pegar 40% de 3.600. Então, 40% é 40 sobre 100, concordam, queridos? De 3.600. Então, 40 sobre 100. A base de cálculo é 3.600. Eu vou fazer aqui, ó.
Quanto que dá 4 vezes 36? 6 vezes 4, 24, vão 2, 4 vezes 3, 2, 144. Com esse zero, 1.440. Então, em renda fixa, ele investe, ó, vou colocar aqui RF, renda fixa, ele investe 1.440. Agora, meus amados, qual que é a menor porcentagem? É dólar aqui, ó. Investe 5% em dólar. Então, como é que eu coloco aqui 5%? É 5 sobre 100 vezes 3.600, pode ser? Então, eu vou cortar o zero com o zero aqui. Então, 5 vezes 6 é 30, vão 3. 5 vezes 3 é 15, com 3 dá 8. Concordam comigo? Aqui, ó, 5 vezes 6, 30. Vão 3, 5 vezes 3, 15, 8. Eu estou pedindo vocês concordando para confirmar minha conta está certa, gente. Então, aqui dá 180. Eu gosto de fazer a conta com vocês para vocês verem como vocês vão fazer no Enem. Às vezes o aluno acha que a conta vai estar de graça. Tem que fazer conta no Enem. Então, eu faço aqui junto, para vocês verem eu fazendo a conta mesmo. Então, aqui ó, é o dólar. Então, meus amados, eu pego 1.440 menos quanto? 180. Queridos, 0 menos 0, 0. 14 menos 8 dá igual a 6. Concordam comigo? Esse 4 ficou 3 aqui, ó. Beleza? Eu vou precisar, não vou precisar emprestado, né? 3 menos 1 dá 2. Então, a diferença entre o maior investimento e o menor investimento, né? É 1.260, beleza? Então, aqui, 1.260 é a diferença entre o maior investimento e o menor investimento. Resposta aqui, a diferença é 1.260. Bacana, queridos? Então, essa é a partezinha aí para a gente calcular a matemática financeira, dado a base de cálculo. Agora, gente, tem uma parte aqui que a base de cálculo fica mais complexa. Olha só. Vamos pensar aqui agora um exemplo mais difícil já. Uma certa unidade de uma faculdade tem 95 professores com mestrado e apenas 5 professores com doutorado. Então, nessa faculdade tem 95 mestres, né? O doutorado dá mais trabalho, né, para fazer, então tem menos doutores aí na vida. Daqui uns dias, se Deus quiser, eu começo. Estou só com mestrado por enquanto. 5 doutores. Né? Aí, hoje em dia, vê se vocês concordam comigo, hoje em dia eu tenho então, já que o total é 100, 95% de mestres e 5% de quê? De doutores. Beleza, porque o total é 100. Para que essa unidade tenha 10%, do seu corpo docente formado por doutores, quantos mestres devem ser transferidos para outra unidade? Então, meus queridos, eu quero que os mestres, que os doutores sejam 10%. Aí eu quero saber quantos mestres eu tenho que tirar para que os doutores sejam 10%. Muita gente fala assim, professor, se você quer que os doutores sejam 10%, você quer que os mestres sejam 90%. Sim, concordo. Mas, então tira 5 mestres. Quando eu tirar 5 mestres, gente, eu vou ter 90 mestres e 5 doutores. Queridos, contar uma coisa para vocês. Será que os mestres agora são 90%? Nunca, queridos. Mestre não é 90%. Por quê? 90 é 90% de 100. Aqui os mestres não são, porque o total é quanto? 95. Então isso aqui, gente, tá errado. Eu não sei, como diz Paul McCartney naquela música, né? I don't know. Eu não sei quantos mestres eu tenho que tirar. Mas aí eu posso fazer da seguinte maneira. Olha como é que eu faço. Eu tenho, queridos, 95 mestres no momento inicial e 5 doutores, concordam? 95 mestres e 5 doutores. Esse é o momento 1. Aí, queridos, eu vou até circular o momento 1 aqui. Agora, olha o momento 2, meus amados. No momento 2, eu quero tirar alguns mestres. Eu não sei quantos mestres eu tenho que tirar. Então vai ficar 95 menos quanto? Menos X. Eu quero tirar alguns mestres. 95 menos X. E aí, mas quantos doutores que eu vou ter ainda? 5 doutores. Só que eu quero tirar dos mestres aqui, né? Alguns mestres, vai ficar 95 menos X.
X é a quantidade de mestres que eu quero tirar, doutores continua sendo 5, mas eu quero que esses mestres sejam 90% e eu quero que os doutores sejam o quê, gente? 10%. Olha só, meus queridos, eu quero que os doutores sejam 10%. Então, o que eu vou fazer aqui, meus amados? Eu vou falar assim, ó, 5 é 10%. Então, qual que é o total de pessoas que eu vou ter agora? Vou colocar aqui, ó, total. O total, eu tiro 5% do total. E eles têm que dar igual a quantos? 5. Desculpa, né? O total, errei aqui, vamos voltar tudo, queridos, olha só. Qual que é o total de pessoas que eu tenho? Mas eu sei que 10% é doutor, concorda comigo? Então, se eu pegar o total e tirar 10% dele, tirar 10% do total, pegar o total, tirar 10%, vem cá, tira a espessura aqui, né? Se eu pegar o total e tirar 10% dele, pega aqui pro prof, ó. Cadê a espessura? Pega o total, tira 10%, tem que dar 5. Qual o número cujos 10% é 5? Dá até fazer de cabeça, não dá? Ó. Quem não quiser fazer de cabeça, corta aqui com aqui, vai ficar T sobre 1/10 é igual a 5. Quer dizer que o total, queridos, o total aqui é 50. Quer dizer que agora o total de pessoas tem que ser 50. Uai, gente, mas repara, se eu tenho 50 no total e tenho 5 doutores, sobrou só quanto, gente? 45 o quê? Mestres. Agora, quantos mestres eu tenho que ter tirado, então, daqui? Era 95, não era? Ó? Vou até fazer de uma cor diferente. Ó. 95 menos X é igual a 45. Então, na verdade, eu tirei quantos mestres ali? Eu tive que tirar 50 mestres. Eu tirei 50 mestres, e aí o total de mestres ficou 45, e o total de doutores é 5. Então, eu tenho 50 pessoas no total, onde os doutores correspondem a quanto agora? Onde os doutores correspondem a 10%. Então, eu tinha que retirar quantos mestres? A resposta aqui, tinha que retirar 50 mestres. Beleza, queridos? Agora, olha a outra questãozinha aqui. Essa também é muito legal, um pouquinho mais complicada, mas a gente falando bem do nosso fator aí, ó. Uma mistura contém 60 litros de álcool, 40 litros de água, concorda? Então aqui, ó, eu tenho 60 litros de água, de álcool, né? Então 60 litros de álcool e 40 litros de água. Em um processo de evaporação, então aqui, ó, vem o sol e ele evapora, gente, 60% do álcool. Cuidado, ele não evapora o álcool todo, ele evapora 60% dos 60 litros de álcool. E aí, depois da evaporação, faz a seguinte pergunta: qual deverá ser a porcentagem de álcool nessa mistura após o processo de evaporação? Então, quer dizer, qual que é a porcentagem de álcool após a evaporação? Queridos, se evaporou 60% de álcool, a gente pode falar assim, ó, 60% de 60. Então, vai dar o quê? 0,6 vezes 60. Meus queridos, que vai dar 6 sobre 10 vezes 60. É fácil de fazer, né? Que vai dar 36. Mas cuidado, queridos. 36 evaporou. Quanto de álcool que resta? 60 menos 36, resta quanto de álcool? 24 litros. Agora, o aluno fala assim: ah, professor, se sobrou 24 litros, é 24%. Não! Pelo amor de Deus, não, querido aluno. Desculpa gritar no seu ouvido aí, velho. Não, por quê? O meu total mudou. Mudou o meu total. Vê se vocês concordam comigo. O meu total mudou. Então, o que aconteceu agora? Eu tenho de álcool, olha só como é que está a treta agora. Agora, a água é maioria, olha só. Eu tenho 40 litros de água e só tenho 24 litros de álcool. E a pergunta é, quanto que o álcool corresponde desse total? Vocês concordam comigo, gente, que 64 é o total? Olha só, 64 é minha base de cálculo aqui, ó, 64 é o total. Então nós podemos pensar assim, ó,
64 é o total. 64 vezes a porcentagem, que eu vou tirar, concorda comigo? 64 vezes a porcentagem, que eu vou tirar, vai dar igual a quanto? Vai dar igual... Ó, desculpa, gente. Isso, 64, falei, me confundi aqui agora, foi mal, voltando. 64 total, né? 64, qual que é a porcentagem que corresponde aos 24 litros? Então, 64 vezes alguma porcentagem vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 24 litros. Concorda? Qual porcentagem que eu tenho que tirar do total, que é a minha referência, para conseguir os 24? Então, x é igual a 24 dividido por quanto? Por 64. Beleza? Essa conta que eu tenho que fazer aqui. Se a gente dividir isso aqui por 4, por exemplo, vai ficar melhor aqui para mim, ó. Vai dar 6. Concorda? Dividido por 4, vai dar 6 sobre 16. Dá para dividir por 2 ainda, dava por 8, né, gente? Isso aqui vai dar quanto? 3 oitavos. Então, vamos ver quanto que dá aqui, ó. 3 sobre 8. 0 dá 30. Dá 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 6. Dá 60. Dá 7. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. 40 por 8 dá 5. Então, o x é igual a 0,375, que é uma porcentagem de quanto? De 37,5%. Quer dizer o quê? Que o 24 é 37,5% do 64. Então, concordam comigo? 64, gente, é minha base de quê? Base de cálculo. Vamos de novo explicar isso aqui, ó. 64 é minha base de cálculo. Veja, 64, eu tiro uma porcentagem dele, que eu quero saber qual que é a porcentagem, que vai dar os 24. Então, eu passei, né, o 64 dividindo, ele deu 3 oitavos, usei a fração aqui para simplificar, então ele dá igual a 0,375, que dá igual a 37,5%. Então, lembra, gente, base de cálculo 64, vezes x é igual a 24. Queridos, eu sei que vocês gostam muito de regra de 3. Eu não gosto muito de usar a regra de 3, não, porque tem casos que não pode usar e vocês ficam usando. Mas aqui, gente, dava para usar a regra de 3. Utilizando a base de cálculo também. Olha só que legal. Se a gente pegar... Vejam só, queridos, se a gente pegar... A gente tinha lá, né, que quem quiser fazer com porcentagem, pode também aqui, ó. Você tem 64%... quanto que era mesmo? Esqueci, peraí. O professor esqueceu. 40 e 24. Você tinha aqui que 40 era água, né? 40 era água. 24 era álcool. E você quer saber quanto que o álcool, qual que é a porcentagem de álcool nesse total. A minha referência é o 64, né? O 64 é o valor referência. Se esse é o valor referência, meus amados alunos, você pode falar que 64 é o 100%. Concordam comigo? 64 é o 100%. Os 24 de álcool vai dar igual a quanto? X. Então, você pode chamar a referência de 100% e fazer uma regra de 3. Então, 64x é igual a 2.400. X é igual a 2.400 dividido por quanto? Por 64, meus amados. Então, x é igual a 37,5%, queridos. Então, aí já vai dar em porcentagem já de uma vez, né? Na regra de 3 já dá 37,5% de uma vez. Beleza? Então, você pode usar a porcentagem ou você pode usar o fator de referência mesmo, montando a equaçãozinha, tá? Ou montando a equaçãozinha ou montando a regra de 3, beleza? Nos dois casos aí é um exemplo interessante. Mas o que você precisa saber, qual que é a minha referência? A minha referência aqui não é 100 ainda, porque evaporou a água. A minha referência é o 64 novo aqui do total. Concordam comigo? Então, é assim que você faz esses tipos de probleminhas mais complexos, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, meus amados. Por enquanto é isso. A próxima aula eu vou falar um pouquinho de fator de aumento e desconto para vocês, para a gente mexer um pouquinho com essa história. E a gente vai trocando essa ideia aí, beleza, queridos? Um abraço a todos, meus amados. Até o próximo vídeo. Curta aí o canal
Até a próxima, meus queridos. Com Deus.